Boa tarde. Nós somos advogadas da José Pedro Aguiar Branco e propusemos-nos a falar sobre a conciliação entre os direitos fundamentais dos trabalhadores e o tratamento dos respectivos dados pessoais. Com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, no dia 24 de maio de 2016, que revogou a Diretiva 95/46 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, e que se tornou aplicável a partir de 25 de maio de 2018, as nossas caixas de e-mails foram invadidas com pedidos de consentimento de entidades que se calhar nem conhecíamos. No âmbito laboral, esta febre do RGPD tem sido similar, são celebradas dezenas de adendos aos contratos de trabalho, são fixados prazos de conservação injustificados e são recolhidos consentimentos desnecessários. Para fins de gestão das relações laborais, o empregador pode tratar os dados pessoais dos seus trabalhadores dentro dos limites e condições definidos no Código do Trabalho, em legislação laboral avulsa e no RGPD, com as especificidades estabelecidas na tão esperada Lei 58/2019, que entrou em vigor no passado dia 9 de agosto de 2019 e que assegura a execução na ordem jurídica nacional do Regulamento Geral de Proteção de Dados, tendo vindo a clarificar e a traduzir alguns aspectos do regulamento para a realidade portuguesa. Assim, e em primeiro lugar, se analisarmos a legislação laboral com a devida atenção, encontramos desde logo normas relativas aos prazos de conservação, documentação relativa à realização de atividades do Serviço de Segurança e Saúde no trabalho e normas que regulam o tratamento dos dados pessoais dos trabalhadores e que têm em vista a proteção de alguns direitos fundamentais dos já mencionados trabalhadores. Deste modo, e com esta nossa pequena apresentação, pretendemos então analisar a legislação laboral vigente em correlário com o RGPD e com a Lei de Proteção de Dados, focando nas matérias relativas a dados pessoais com o objetivo de dar a conhecer, por um lado, às organizações os mecanismos exigíveis para estarem em conformidade com a legislação laboral, com o RGPD, bem como analisar de que forma o enquadramento legal em vigor poderá garantir mais eficazmente os direitos fundamentais dos trabalhadores. Ora, o artigo 88 do regulamento prevê que, vou resumir, os Estados-membros podem estabelecer no seu ordenamento jurídico ou em convenções coletivas normas mais específicas para garantir a defesa dos direitos e liberdades no que respeita ao tratamento de dados pessoais dos trabalhadores no contexto laboral. Assim, a legislação laboral, nomeadamente o Código do Trabalho e a Lei 102/2009, de 10 de setembro, relativa à promoção da segurança e saúde do trabalho, já estabelece normas específicas que garantem os direitos dos trabalhadores, relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais. A legislação laboral esclarece, direta e indiretamente, o fim para o qual os dados dos trabalhadores são recolhidos. Assim, no caso da recolha de dados pessoais nos estritos termos da relação e da legislação laboral, o princípio da finalidade, previsto no artigo 5º, número 1, a linha B do RGPD, encontra-se desde logo cumprido. Repare-se que o tratamento dos dados pessoais só é considerado lícito, nomeadamente, quando haja a prestação do consentimento por parte do titular dos dados, quando seja necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte, entre outros requisitos. No que concerne ao consentimento para o tratamento de dados, este só é necessário quando não existe nenhum fim ou necessidade que justifiquem a realização do tratamento. Ora, nas relações laborais, o tratamento de alguns dados pessoais do trabalhador justifica-se tanto pela execução do contrato de trabalho, como pelo cumprimento de obrigações jurídicas a que o empregador está obrigado. Assim, nas relações laborais, a regra é que o consentimento do trabalhador não constitui fundamento de legitimidade do tratamento dos dados pessoais. A Lei 53/2019 refere que, salvo norma legal em contrário, o consentimento do trabalhador não é necessário caso resulte uma vantagem jurídica ou económica para si ou nas situações em que haja fundamento para o tratamento dos dados para a execução de um contrato. Contudo, há uma deliberação da CNPD, que é a deliberação 2019-494, que foi emanada após a publicação da lei que assegura a execução do RGPD, e refere que será necessário que o trabalhador preste o seu consentimento nas situações em que possam resultar vantagens para si. Apesar de ser do entendimento do Grupo de Trabalho do artigo 29 e do Comitê Europeu de Proteção de Dados,
que por regra refere que o trabalhador só pode dar o seu consentimento livremente em circunstâncias excepcionais quando o ato de dar ou recusar o consentimento não produza quaisquer consequências negativas. E a CNPD entende que os trabalhadores têm um mínimo de livre-arbítrio para gozar do seu direito fundamental à autodeterminação informacional, também reconhecido no artigo 35 da Constituição da República Portuguesa e também no artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Nesta exceção, por exemplo, as situações em que o empregador disponibiliza algumas benesses ou liberalidades sociais aos seus trabalhadores que implicam a recolha de outros dados pessoais para além daqueles que já foram recolhidos no âmbito da relação laboral, como, por exemplo, o caso de seguros de saúde, tickets de infância, presente de Natal, parece-nos que não seria necessário o consentimento dos trabalhadores ao abrigo da já referida Lei 58 de 2019. Porém, segundo nos parece o que seja o entendimento da CNPD, afinal será necessária a prestação de consentimento por parte dos trabalhadores para conseguirem usufruir das já mencionadas benesses. Relativamente à informação pessoal que as entidades empregadoras recolhem dos seus trabalhadores, a maior parte dessa informação serve para fins legais e obrigacionais, como, por exemplo, o pedido de indicação do número de contribuinte do trabalhador para efeitos de processamento de salário. Também o artigo, por exemplo, 127 do Código do Trabalho estipula que o empregador deverá manter atualizado um registro sobre todos os trabalhadores, com indicação nome, data de nascimento, etc. Também o artigo 332 do Código do Trabalho obriga as empresas a terem um registro atualizado das sanções disciplinares dos trabalhadores. E relativamente aos meios tecnológicos de vigilância, importa apenas esclarecer que os sistemas de vídeo ou outros meios tecnológicos de vigilância à distância não podem ser utilizados para controlar o desempenho profissional dos trabalhadores. Portanto, as câmaras não devem incidir regularmente sobre os locais de trabalho. Portanto, o tratamento de dados pessoais mediante a utilização pelo empregador de meios tecnológicos à distância só pode ser efetuado para a finalidade de proteção e segurança de pessoas e bens ou quando particularidades e exigências inerentes à atividade justifiquem. De salientar que o empregador está obrigado a informar também o trabalhador sobre a existência e finalidade destes meios. Só que o artigo 21, número 1 do Código de Trabalho refere o seguinte: a utilização de meios de vigilância à distância no local de trabalho está sujeita à autorização da CNPD. Este artigo está obviamente obsoleto, uma vez que, desde a entrada em vigor do RGPD, a função da CNPD passou de um sistema de heterorregulação para autorregulação. As imagens gravadas e outros dados pessoais registados através da utilização dos sistemas e equipamentos de videovigilância só podem ser utilizados no processo crime, caso em que poderão ser ainda utilizados também para efeitos de responsabilidade disciplinar, conforme se encontra previsto na já referida Lei 58 de 2019. Assim, no caso da infração disciplinar consubstanciar igualmente um crime, para além do processo disciplinar, a entidade empregadora deve apresentar uma queixa-crime e entregar às autoridades competentes como prova de responsabilidade criminal e disciplinar do trabalhador, o registro das câmaras de videovigilância. Deste modo, os trabalhadores ficam protegidos no seu direito à imagem e à vida privada. Vou referir apenas um breve acordo do Tribunal da Relação do Porto, 7 de dezembro de 2018, que refere: a inserção do trabalhador numa organização empresarial comporta limitações à liberdade e exercício de direitos fundamentais, que pode provocar conflito entre o direito fundamental do trabalhador à reserva sobre a intimidade da sua vida privada e o direito do empregador a prosseguir os objetivos que se propôs no Pacto Social da empresa. O limite ao exercício do direito fundamental contende com a sua manifestação, com o modo de se exteriorizar, através da prática do seu titular e decorre de razões ou considerações de caráter geral, válidas para quaisquer direitos, como a moral, a ordem pública e o bem-estar numa sociedade democrática. Apenas para ainda referir que o tratamento de dados biométricos dos trabalhadores, através, como por exemplo a impressão digital, a íris, a geometria da mão ou da face, o reconhecimento da retina, só é considerado legítimo para controle da assiduidade e controle de acesso às instalações do empregador, devendo ficar assegurado que apenas se utilizem representações dos dados biométricos e que o respectivo processo de recolha não permita a reversibilidade dos referidos dados.
Para prevenir que o tratamento destes dados apenas se circunscrevem a estas finalidades, por exemplo, sugerimos que os fornecedores de equipamentos biométricos se reúnam com os respectivos responsáveis dos tratamentos para lhes detalhar as características do equipamento e garantir que estão a aplicar as soluções mais seguras, a fim de impedirem a utilização de dados para outras finalidades. Tanto como na videovigilância, também deixou de ser necessário pedir uma autorização à CNPD. Para finalizar, o artigo 16 do Código de Trabalho relativo à reserva da intimidade da vida privada, importa destacar o seguinte, que o mesmo respeita a direitos de personalidade tanto do empregador como do trabalhador. E, por outro lado, relacionado com o artigo 22 do Código de Trabalho, que indica que o trabalhador tem direito à reserva de confidencialidade relativamente ao controle das mensagens de natureza pessoal e acesso à informação de caráter não profissional que envie, receba ou consulte, nomeadamente através de correio eletrónico. Efetivamente, este número 2 do artigo 22 cria a possibilidade do empregador estabelecer regras de utilização dos meios de comunicação na empresa, por exemplo, o correio eletrónico. Isto significa que o empregador deve estabelecer as regras de utilização desta comunicação, por exemplo, através de regulamento interno. Previamente à definição destas normas internas, deve o empregador avaliar o impacto que as medidas de controle pretendidas poderão ter na privacidade dos trabalhadores e, em função disso, encontrar aquelas que sejam menos intrusivas para a referida privacidade e que, simultaneamente, satisfaçam os legítimos objetivos da organização. E passo a palavra à minha colega. Ainda tenho tempo, doutora Ana? Sim. Ainda tem mais 5 minutinhos. Obrigada. Só esclarecer que tanto eu, Joana Carneiro, como a Joana Jansen somos advogadas da José Pedro Aguiar Branco e Associados e temos estudado estas questões no âmbito do acompanhamento jurídico laboral corrente que damos aos clientes, nomeadamente empresas. O artigo 17 do Código de Trabalho prevê a impossibilidade de o empregador exigir determinadas informações relacionadas com a vida privada, a saúde, o estado de gravidez ao candidato a emprego ou ao trabalhador, de forma a proteger os dados pessoais do trabalhador. Porém, no que respeita ao estado de gravidez, convém realçar que o artigo 36 do Código de Trabalho refere que as trabalhadoras grávidas, puérpera e lactante têm que indicar por escrito ao empregador o seu estado. Ora, se por um lado uma norma protege a trabalhadora de prestar essa informação, por outro lado há outra norma que refere que o empregador tem que conhecer o Estado para que as trabalhadoras usufruam de um regime de proteção na parentalidade. No que concerne aos testes e exames médicos, o artigo 19 do Código de Trabalho reforça que o empregador não pode, para efeitos de admissão ou permanência no emprego, exigir ao candidato a emprego ou a trabalhador a realização ou apresentação de testes ou exames médicos. Ainda a propósito dos exames de saúde, a Lei 102/2009, relativa à promoção na segurança e saúde no trabalho, rege questões respeitantes a fichas clínicas e fichas de aptidão. As fichas clínicas e as fichas de aptidão contêm dados de saúde respeitantes aos trabalhadores. A ficha clínica não deve conter dados pessoais dos trabalhadores que não estejam relacionados com patologias ou dados de saúde. Este artigo protege também os dados pessoais dos trabalhadores na medida em que o médico responsável pela vigilância da saúde dos trabalhadores apenas entregará ao trabalhador que deixar de prestar serviço na empresa a sua ficha clínica e remete para o serviço competente na área da segurança social, com competência para reconhecer doenças profissionais. Relativamente às fichas de aptidão, o empregador também não terá acesso às mesmas. O médico responsável preenche uma ficha de aptidão a informar os recursos humanos da empresa sobre se o trabalhador está apto, inapto ou apto condicionalmente. Além disto, cumpre não esquecer as situações de medicina preventiva. É necessário ter em consideração a proteção de dados pessoais no âmbito dos controlos de alcoolemia e consumo de droga. No que concerne à segurança e saúde, salientamos também que o empregador tem a obrigação legal de transferir a responsabilidade pela reparação de acidentes de trabalho a entidades seguradoras,
Claro que tem que transferir dados pessoais do trabalhador para que seja possível realizar o contrato de seguro. Outra das temáticas surge aliada à proteção de dados pessoais na prevenção do assédio, regulada pela Lei 73/2017, que alterou o Código do Trabalho, reforçando o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio no contexto laboral. As entidades empregadoras são obrigadas a gerir comunicações internas e prevenir possíveis irregularidades. Assim, ficam acautelados dados pessoais tanto do denunciante como das testemunhas por si indicadas. Por fim, há normas que obrigam o empregador a divulgar dados dos trabalhadores a terceiros, nomeadamente as que regulam o conteúdo do relatório anual referente à informação sobre a atividade social da empresa e o prazo da sua apresentação por parte do empregador à Autoridade para as Condições do Trabalho, que referem que a empresa deve promover o visto da relação nominal dos trabalhadores que prestaram trabalho suplementar. Também o artigo 32 da Lei 105 de 2009, que regulamenta o Código de Trabalho, estipula que o empregador deve prestar informação sobre a atividade social da empresa, por exemplo, a estruturas de representação coletiva de trabalhadores, que o solicitem, e apesar de o legislador ter tido o cuidado de obrigar à expurgação de elementos nominativos dessa informação, com a exclusão do sexo na sequência da alteração introduzida pela Lei 60/2018, excepciona as remunerações relativamente aos sindicatos, o que pode implicar, por exemplo, que os sindicatos tenham conhecimento de salários de trabalhadores não sindicalizados contra a vontade destes. De todo o exposto, resulta que, no cumprimento de diversas obrigações legais, o empregador tem de transmitir a terceiros dados pessoais dos seus trabalhadores. A acrescer, resulta também que a legislação laboral e a legislação referente à proteção de dados pessoais delimitam possíveis tratamentos de forma a garantirem a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Podemos concluir que a diversa legislação laboral existente no nosso ordenamento jurídico português já regula alguns aspectos da matéria de proteção de dados dos trabalhadores e protege os seus direitos fundamentais. A acrescer, para além dos normativos comunitários, a legislação nacional oferece, não só na legislação laboral, mas também na Constituição da República Portuguesa e no Código Civil, nomeadamente artigos 79, 80 e 81, normativos que regulam os direitos de personalidade e os direitos fundamentais dos trabalhadores. As matérias específicas de dados pessoais que só excepcionalmente se justificam no âmbito da relação laboral, como o tratamento de dados biométricos e a utilização de meios tecnológicos à distância, têm sido objeto de deliberações já emanadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, mesmo antes da entrada em vigor do RGPD. Por outro lado, o trabalhador deve ter em mente que, além de titular de dados pessoais, muitas vezes é também ele um manuseador de dados pessoais de terceiros e, não obstante ser a empresa a entidade responsável pelo tratamento dos dados e, em alguns casos, poder haver um encarregado de proteção dos dados, o trabalhador deve contribuir para o cumprimento dos normativos legais sob pena de infração disciplinar. Por fim, tendo em consideração a Lei de Proteção de Dados e a deliberação emanada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, parece-nos que os direitos fundamentais dos trabalhadores, como o direito à imagem, direitos de personalidade, o direito à vida privada e à privacidade da confidencialidade de mensagens e comunicações dos trabalhadores, estão protegidos na medida em que os empregadores apenas podem tratar os dados pessoais dos trabalhadores se tal for necessário para a execução do contrato de trabalho e sempre de uma forma regulada, adequada e proporcional. Contudo, verificamos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados faz uma leitura diferente do legislador nacional acerca da relevância do consentimento do trabalhador como fundamento válido da licitude do tratamento dos dados pessoais daquele.
enquanto que o legislador exclui o consentimento como requisito de legitimidade do tratamento dos dados pessoais do trabalhador, não só nos casos em que esse tratamento se mostra necessário para a execução de contrato de trabalho, mas também se do tratamento resultar uma vantagem jurídica ou económica para o trabalhador, a Comissão Nacional de Proteção de Dados considera que o consentimento do trabalhador é relevante nesta segunda situação. O fundamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados para desaplicar a norma da Lei 58/2019 encontra-se no facto de considerar que o trabalhador tem direito fundamental à autodeterminação informacional. Em suma, face ao quadro normativo em vigor, temos que assegurar direitos fundamentais dos trabalhadores, designadamente direitos de personalidade, com um Código de Trabalho com normas já obsoletas e com uma legislação nacional sobre proteção de dados que é desaplicada, em parte, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.